de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta quarta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa, meu irmão, minha irmã, hoje dia 3 de maio, quando a igreja celebra a festa dos santos apóstolos Filipe e Tiago Menor, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado do tratado sobre a prescrição dos hereges, de Tertuliano, presbítero, do século III da nossa era cristã, e traz como título A Pregação Apostólica. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Cristo Jesus, nosso Senhor, durante sua vida terrena, ensinou quem era Ele, quem tinha sido desde sempre, qual era a vontade do Pai que vinha cumprir e qual devia ser o comportamento do homem. Ensinava essas coisas, ora em público, diante de todo o povo, ora em particular, aos seus discípulos. Dentre estes, escolheu 12 para estarem ao seu lado e quem destinou para serem os principais mestres das nações. Quando depois de sua ressurreição estava prestes a voltar para o Pai, ordenou aos 11, pois um deles se havia perdido, que fossem ensinar a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imediatamente os apóstolos, palavra que significa enviados, chamaram por sorteio a Matias, como 12º, para ocupar o lugar de Judas, segundo a profecia contida num salmo de Davi. Depois de receberem a força do Espírito Santo, com o dom de falar e de realizar milagres, começaram a dar testemunho da fé em Jesus Cristo, na Judéia, onde fundaram igrejas. Partiram em seguida por todo o mundo, proclamando a mesma doutrina e a mesma fé entre os povos. Em cada cidade por onde passaram, fundaram igrejas, nas quais outras igrejas que se fundaram e continuam a ser fundadas foram buscar mudas de fé e sementes de doutrina. Por esta razão, são também consideradas apostólicas, porque descendem das igrejas dos apóstolos. Toda família deve ser necessariamente considerada segundo a sua origem. Por isso, apesar de serem tão numerosas e tão importantes, estas igrejas não formam senão uma só igreja. A primeira que foi fundada pelos apóstolos e que é a origem de todas as outras. Assim, todas elas são primeiras e apostólicas, porque todas formam uma só. A comunhão na paz, a mesma linguagem da fraternidade e os laços de hospitalidade manifestam a sua unidade. Estes direitos só têm uma razão de ser, a unidade da mesma tradição sacramental. Se quisermos saber o conteúdo da pregação dos apóstolos e, portanto, aquilo que Jesus Cristo lhes revelou, é preciso recorrer a estas mesmas igrejas fundadas pelos próprios apóstolos e as quais pregaram, quer de viva voz, quer por seus escritos. O Senhor realmente havia dito em certa ocasião: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. E acrescentou:
Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Com estas palavras, revelou aos apóstolos que nada ficariam ignorando, porque prometeu-lhes o Espírito da verdade, que os levaria ao conhecimento da plena verdade. E sem dúvida alguma, esta promessa foi cumprida, como provam os Atos dos Apóstolos ao narrarem a descida do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, no dia em que nós celebramos a festa dos santos apóstolos Filipe e Tiago, ouvimos esse belo texto do presbítero Tertuliano, um escritor eclesiástico do século III, que fala sobre a pregação apostólica. Nos mostra que a verdade ensinada por Jesus ficou registrada no coração e na mente dos apóstolos que saíram pelo mundo para pregar a boa nova do Evangelho. Os apóstolos, lembra Tertuliano, por onde passavam, criavam igrejas, fundavam igrejas. E ali, aquelas igrejas tinham também a missão de guardar a única verdade da fé que os apóstolos haviam apreendido de Cristo. É assim que a igreja é apostólica, ensinando a mesma fé nesses 2000 anos, guardando como num depósito a pregação, o ensinamento dos apóstolos, o testemunho dos apóstolos, a fé dos apóstolos. Eles fizeram a experiência em primeiro lugar. Eles viram Jesus, tocaram nele, estavam naquela primeira Páscoa cristã presentes, viram-no crucificado, viram-no ressuscitado, receberam de Jesus diretamente as instruções para o anúncio do Evangelho e do Reino. Se espalharam pelo mundo, derramaram seu sangue como Cristo, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. E guardaram a fé que vem sendo preservada, cuidada pela igreja nesses 2000 anos. A fé apostólica. E nesta quarta-feira, meu irmão, minha irmã, mais uma vez te convido a rezar comigo a Nossa Senhora, nossa pedagoga. Sim, porque é ela que nos toma pela mão e nos leva até Jesus. É ela que nos aponta aquele a quem devemos adorar e amar acima de todas as coisas. Então que ela receba de nossas mãos nossos pedidos, preces e agradecimentos e conduza a Jesus, nosso Senhor. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste conduzir em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quarta-feira abençoada, que cada hora deste dia seja guiada pelo Senhor, que você realmente aprenda com Jesus a fazer a vontade do Pai, a ser testemunha do amor no mundo. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão dos santos apóstolos, Filipe e Tiago Menor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.